Oi, gente. Direto ao ponto, onde o seu direito é o alvo. Estamos de volta e vamos falar essa semana sobre herança. Um assunto que é delicado, né? Parte de uma situação triste, porque é a perda de um ente querido, e que se torna delicado muitas vezes porque tem briga na família, discordância, né, entre os herdeiros. E é bom que você esteja por dentro de algumas questões, para caso isso venha acontecer em sua família ou com alguém próximo de você, você conseguir dar uma orientação e até entendendo você vai agir de modo correto, né? Evitando dissabores. Para falar sobre isso, a doutora Isadora Moura Fé continua aqui com a gente. Eu quero recebê-la novamente. Um prazer, Pro. Obrigada pelo convite e vamos falar desse assunto aí que é realmente causa de discórdia entre irmãos. Exatamente. Para destinar a herança, é preciso ter testamento, Pro? Não necessariamente. A partir da morte de alguém, a sucessão ela já abre automaticamente. Então, aqueles herdeiros eles já passam automaticamente a ter a propriedade, digamos assim, daquele conjunto de bens, até ser feita a partilha. Então, isso quer dizer que se eu quiser, por exemplo, deserdar os filhos, eu não posso? Pode. Você pode, desde que, né, o seu filho ele tenha feito alguma coisa que está prevista dentro do artigo que fala sobre a indignidade, sobre a deserdação. Então, por exemplo, você abandonar o seu pai ou a sua mãe, ter abandonado, né, no momento de fragilidade dele, de vulnerabilidade dele, isso faz com que haja deserdação. Se você praticou alguma violência física contra eles, alguma injúria, né, ofendeu a sua honra, isso Crime são contra a motivos. honra, né? Isso são motivos sim para deserdar. No caso também de aquela jovem, Susana Richthofen, ela também não teve direito à herança, salvo Eu não engano, sei especificamente do caso dela, mas é um caso com certeza para ela ser deserdada. para ser deserdado. É, qual a diferença entre herdeiros necessários e herdeiros testamentários? Os herdeiros necessários são necessariamente o cônjuge, né, o seu marido, a sua esposa, os seus ascendentes, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô e os seus descendentes. Mas ascendente e descendente só se não tiver, ou ascendente, perdão, só se não tiver descendente ou cônjuge. Então, cônjuge e descendentes, não havendo, vai para os ascendentes, perdão. Para os E os ascendentes. herdeiros testamentários, perdão, esqueci de falar, são aqueles herdeiros que vão estar no testamento. Né? Não são aqueles que têm aquela imposição legal de que obrigatoriamente eles vão receber a herança, parte da herança. Então, nesse caso, é melhor deixar um testamento, porque eles não são necessários. Então, vamos dizer que Maria tem muitos bens e quer deixar uma casa para sua secretária, que foi fiel, né, o tempo todo ali com ela, trabalhando anos. Então, ela tem que deixar isso em testamento. Isso, tem que deixar, e desde que não corresponda a mais de 50% dos seus bens. Porque você só pode deixar para outras pessoas que não sejam seus herdeiros necessários bens até 50%. Então, 50% necessariamente você tem que deixar para os seus herdeiros necessários, filho, cônjuge, ascendente. E aí os outros 50% você dá para quem quiser, o cachorro da vizinha, para o seu tio, para o seu avô, para quem você quiser. Mas 50% necessariamente tem que ser dos necessários. Então, existe uma limitação por Existe lei, uma limitação por lei. Eu posso dispor da minha herança como eu quero? Como você quiser, sim. Você pode colocar isso no testamento. Tem como você quer que seja feita a partilha. Para qual filho vai ficar com quem? Dentro dos critérios da lei, eu posso dispor da da minha herança como eu bem entender. Como você bem entender. No caso, a gente até tratou aqui de pensão por morte, né? E um caso que a gente apresentou é de um homem que era caminhoneiro, trabalhava viajando, ele constituiu duas famílias, uma aqui na Bahia e outra no Rio Grande do Norte, né? Então, ele tinha 3 filhos com a da Bahia e 4 filhos com a do Rio Grande do Norte. E aí ele falece. Os filhos da amante, a gente sabe que a amante não tem direito, né? A doutora, inclusive, falou aqui pra gente no dia, mas os filhos, eles são herdeiros. Com certeza. Com certeza. Essa história de filho fora do casamento, ser ilegítimo é das antigas. Não existe mais isso. Filho é Ultrapassada, né? filho. Filho é filho. Enteados são herdeiros obrigatórios? Não. Não, assim, regra não. Uhum. Mas, dependendo aí sim do caso concreto, pode sim, né? Se aquele enteado, perdão, dependia financeiramente, por exemplo, do decúbito, o decúbito é um morto, pode ser que no caso concreto ele receba sim, mas de regra não, enteado não. Tá havendo agora uma polêmica em relação à herança de Pelé, né?
faleceu recentemente e uma jovem que se diz filha socioafetiva dele entrou para a briga. Inclusive, tem falas dele, entrevistas, dizendo que ela é filha dele, que ele conheceu com 8 meses, que ele ama, ela se dirige a ele como pai. Eles tiveram toda uma vida, né? A relação deles em toda a vida foi de pai e filha. Nesse caso, ela é uma herdeira, pode ser uma herdeira socioafetiva? Nesse caso, sim, né? Porque, como eu disse, na realidade, assim, no, juridicamente falando, herdeiros, esses enteados não são herdeiros necessários. Mas, dependendo do caso, né? Como ele conhecia ela desde os 8 meses, pode ser que ela seja, sim, considerada depois. Mas aí é realmente dependendo do caso concreto. Juridicamente falando, eles não são necessários. Ela tem grandes chances no Tem, caso de sim, herdar uma mas parte, né? ser necessária, não. Herdeira necessária, Mas ela não é a regra. não é a regra. Certo. É em caso de pessoas, doutora, que falecem idosas e que não deixou filhos, mas que têm muitos bens, quem seriam os herdeiros? Vamos lá. Se eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido, vai para o meu marido. Se eu não tenho marido, mas eu tenho filhos, vai para o meu filho. Se eu não tenho filho nem marido, vai para os meus pais. Se eu não tenho filho, nem marido, nem meus pais, vão para os meus colaterais. Irmão, tio, sobrinho. Não tenho ninguém sozinha no mundo. Aí é uma herança que a gente chama de herança jacente e vai para a fazenda pública, vai para o Estado. Eles colocam um prazo, né, para ver se alguém aparece, e ninguém aparecendo, vai para a fazenda pública. Não tendo filho, não tendo pai, só tem irmãos, então vai para os colaterais. Primeiro vai para os colaterais, Não tendo ninguém, aí vai para a fazenda pública. Em caso de união estável, né? A gente tem aqui um vídeo, gente, que fala sobre união estável, vai lá, dá uma olhada, tira suas dúvidas. Mas quando a gente fala de herança, a união estável ela sempre é também questionada. Alguém que constitui união estável perde o companheiro, tem direito à herança? Com certeza. As pessoas ainda têm essa dúvida porque isso mudou em 2017. Então, só depois de 2017 que o companheiro, a companheira, ela foi equiparada, né, ao cônjuge. Então, antigamente, por exemplo, você casa você tem um casamento de comunhão parcial de bens. Quando seu esposo falece, você é meeira. Você recebe, né, a metade dos seus bens. A companheira ou companheiro, antes de 2017, ela era só herdeira. Ela não era meeira. Então, ela dividia igualmente entre os herdeiros. Né? Ela não tinha direito à metade. Depois de 2017, o companheiro ou a companheira foi equiparado ao cônjuge dentro de um casamento de comunhão parcial de bens. Então, com certeza, hoje a união estável, o companheiro, ele é meeiro também. Ainda que essa união estável não seja reconhecida, seja oficial, e que ele ainda esteja oficialmente ligado à ex-esposa, por exemplo, ele casou-se, né, e não foi feita a separação oficial, só de corpos, e ele conheceu essa jovem, com ela conviveu até a morte, ainda assim ela tem direito. Com certeza. Certo. E é necessário que, nessas circunstâncias, para dar entrada Um advogado. Com certeza. Um advogado, e aí todos os bens, levar a escritura, documento, contrato de todos os bens que o decújo deixou, porque quando abre a sucessão, aquele espólio vai pagar as dívidas do decújo, né? Que todo mundo acha que a gente herda dívida também. A gente não herda dívida. A gente não, o nosso patrimônio particular de herdeiro não vai pagar as dívidas do meu pai e da minha mãe que eles deixaram. O que acontece? Meu pai faleceu, aqueles bens que ele deixou, aqueles bens ali, o espólio vai pagar as dívidas, né, dos credores. Depois que paga, faz a partilha e a gente recebe os bens. Não sai do nosso bolso de herdeiro, não. Então a gente não herda dívida. As dívidas são pagas, mas não sai do bolso do herdeiro, mas sim de todo o espólio, ou seja, todo o conjunto de bens, o decújo, que é o morto, deixou. Exatamente. E no caso, quando acontece de o pai teve 10 filhos e uma das filhas não casou, ele mora na casa, os pais falecem, todos os outros herdeiros constituem família, têm sua profissão e ela mora na minha casa. É justo, é correto que ela pague aluguel aos herdeiros? Assim, tem que. Se os irmãos quiserem, tem que. Não tem nenhum impedimento. Mas se eles não quiserem, não paga. E quando, por exemplo... Se é justo ou injusto, vai depender realmente ali dos laços familiares, né? Da situação. Mas podem cobrar aluguel, sim. O aluguel pode ser cobrado. E quando 4 querem vender a casa, né, a fazenda também, mas um não quer. Vai vender.
Que a galera pensa o contrário, né? É, A casa de herdeiro é complicado, porque quando a gente quando quem tem quer um, vender, um não quer, então por causa de um acaba não vendendo. vai vender. Vai vender. A notícia é positiva, né? Para quem quer vender, sim. Para quem não Isso, já quer ia vender, dizer, o que não quer para vai quem não quer, sofrer. exatamente. Não é será quem quer, porque assim, já ouvi bastante, né? Pessoas que tentam vender a casa e não conseguia, e o pessoal falava, não compra casa de herdeiro, que é muito casa complicada, e se não quiser vender, não consegue. Consegue. E Judicialmente, tudo se resolve. tudo se Tudo se resolve. resolve. Não consegue vender, e aí O que é que acontece? Ah. Quando acontecem essas confusões, geralmente eles partem para a via judiciária para o juiz decidir se vende ou se não vende. O juiz ele sempre acaba decidindo por vender. Acho que depende muito, muito do caso mesmo para o juiz falar que não vai vender. Geralmente vende, vai vender. que não vai vender. E se algum herdeiro fizer melhoramento na casa? E aí ele Ou alegar ele que pode pedir dos outros. Então, dos com outros, certeza. o valor que foi investido no melhoramento da casa. Aí, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui no canal que a doutora vai responder sim para vocês. A gente fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e me chame de novo também. Ela é ótima. Até mais, gente. Fica com Tchau. Deus.